Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de maio de 2022, e iniciamos o estudo dessa obra. Que mês, Aramita? 13 de outubro de 2020. 13 de outubro de 2020. E hoje vamos finalizar. É uma alegria realmente fechar um ciclo, né? Cumprir uma missão. E é esse nosso propósito de completarmos aí as obras de André Luiz, sendo estudada no Ticadinho do Jaraqui, né? Por esse EOS, essa família daqui de Manaus, que hoje essa família cresceu bastante, aí por esse nosso país, por esse nosso planeta, né? Em cada cantinho tem alguém ouvindo, fazendo parte da família EOS. Então, para nós é uma alegria realmente muito grande e, ao mesmo tempo, um presente que recebemos do Cristo. Então, hoje, 23 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. Muito bem, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Eu vou solicitar para a nossa voz do radialista Augusto vir até aqui fazer a nossa prece de gratidão. Amigo Jesus, e nessa obra, Nosso Lar, que possamos, Mestre, amigo Jesus, como André Luiz, diante dos ensinamentos que obtivemos no longo desses quase 2 anos de estudo, nos burilarmos com esses ensinamentos, buscando, Mestre, amigo Jesus, nas oportunidades que nos apresentam, colocar em prática tudo isso que conseguimos internalizar. Te agradecemos por essas oportunidades que tu nos dás do estudo, dessa vontade firme que temos de buscarmos as mudanças e que tu nos auxilia através da espiritualidade amiga, nos intuindo, nos orientando, para que possamos galgar cada vez mais essa nossa reforma e nos aproximarmos de Ti. Obrigado, Mestre, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, Augusto. Aramita, nos conta. Em nosso último estudo, nós vimos que André Luiz ganhou de Clarencio a permissão de passar uma semana com seus familiares. Ficou todo feliz, igual criança. Nem reparou que a dona Laura tinha um olhar preocupado para ele. E quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ele estranhou, onde estão os móveis de jacarandá? A palmeira da frente estava igual que ele plantou com a Zélia no primeiro aniversário de casamento. Os móveis de jacarandá sumiram. A foto da família que ficava na sala desapareceu. E aí ele foi olhando estranheza, e ele vê a Zélia preocupada com o médico que sai. Zélia preocupada, quem está doente? Aí ele fala ela fala no tal de Ernesto. Ela, quem é Ernesto? André Luiz não sabia. Quando ele entra no quarto, ele vê outro homem, ele diz, na minha cama, na minha alcova, né? Aí ele ele disse que um raio, foi como se ele tivesse sido fulminado por um raio. Aí ele ficou lá meio desadorado, né? A filha lembrou dele, a mãe ralhou, porque ela lembrou, não queria mais falar do pai. E aí o Clarencio veio vê-lo e ele se queixou para Clarencio, que Clarencio disse que ia passar uma vez por dia para perguntar se estava tudo ok. E o Clarencio disse para ele, bem bacana, que não tinha mais nenhum conselho para dar para ele, mas dizia que a recomendação de Jesus, que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre. Quando a gente opera sempre e cria verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Aí quando Clarencio saiu, ele ficou pensando e disse que realmente, né,
elucubrações dele, nos pensamentos dele, disse que ele não era mais o mesmo homem que chegou em nosso lar. Que agora a família dele tinha aumentado, né? Os amigos de nosso lar, a família espiritual dele, os irmãos da Câmara de Retificação. E agora ele era um outro homem e ficamos nessa parte. Vamos ver o que ele fará. Vamos lá então. Cidadão de nosso lar. Capítulo 50, último capítulo. Na segunda noite, André Luiz, lá na sua casa, sua antiga casa, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, porque ali ele, uma vez voltando à sua antiga residência, ele está se deparando com as emoções, com os sentimentos que em nosso lar não estava. Logo, deixou de se alimentar. O alimento do amor, o alimento do serviço. Diz ele, começava a compreender o valor do alimento espiritual, porque ele sentia-se cansadíssimo. E no nosso lar ele não reclamava de cansaço, lembra? Chegou a trabalhar 24 horas direto, né? Como ele diz, o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Olha qual era o alimento. Então, gente, uma coisa é você sentir que a gente está no corpo físico, um cansaço físico. A outra coisa é você sentir um cansaço constante. Aquela pessoa que todos os dias diz, estou cansada. E a pessoa vive exaurida, a pessoa vive arrastando sandália, a pessoa vive como se estivesse sugada. O que é isso, gente? É a falta do amor. Porque é o amor que nos alimenta. E não é o amor troca, é aquele fato de amar sem esperar nenhum reconhecimento. Amar as plantas, amar os animais, amar a casa, amar quem está contigo, amar a vida, amar o trabalho. Porque o que acontece? Quando eu trabalho revoltada, chateada, eu dou e nada recebo. Quando eu trabalho com a alegria de servir, isso é amor. Eu dou e logo também me alimento. Então pode até existir um cansaço físico, mas nunca um cansaço moral, um cansaço emocional, um cansaço quase de prostração. Né? Mas tia, isso só não serve para o nosso lar? Não, querida, nós estamos mergulhados no mesmo fluido. Tu não cansa, não? Mas porque a gente faz com amor. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água. Mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. Porque Narcisa veio, Narcisa não está morrendo de fome. Clarencio também não está morrendo de fome. Consegue estar e continuar se alimentando, entendeu? Ele não, porque ele entrou na mesma sintonia, se revoltou, então exauriu. Mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. Mas se ele consegue olhar para os entes queridos e enxergar nele verdugo, é porque ele se coloca na condição de vítima. Ele poderia se colocar na condição de entender. Lembra da frase de Paulo que a titia trouxe hoje, conversando com o Tiago? Que para viver bem na terra, nós precisamos muito mais de compreensão, né, de compreender, do que de inteligência. Então aqui faltava dele o quê? A compreensão, entender a condição de Zélia, entender a condição das filhas. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiro de luta e realização, tá, gente? Fica a dica aqui para todos nós, tá?
Você não é dono de nada, o seu fofo não é propriedade tua, a fofa não é propriedade tua, somos todos irmãos. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Porque se você se aproximar de cada pessoa e só ver o lado ruim, é como se fosse a abelha se aproxima em cada flor e vai ali retirando o mel. É como se assim, foca a atenção no que cada um tem de melhor. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificar a ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo, em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho. Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia célere, rápido, no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixes só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci, porque é para acabar, né? Não é fácil, não. E ele, para homem, personalidade masculina, vê lá a antiga esposa, Zélia, que ele acreditava que ela estava chorando a morte dele. Eis que ele volta, a casa que era dele não é mais dele, os móveis lá de Jacarandá já não estavam mais lá. 10 anos se passaram, não é verdade? Não tinham mais nenhuma foto dele de família, tiraram todas. E as filhas eram proibidas de falar sobre André Luiz, porque Ernesto não gostava. Então, mexe realmente com os brios, e a vaidade de homem, o orgulho do pai da casa. E de repente você se deparar com tudo isso. Então, esse é um exercício, é um trabalho para realmente quando a gente está encarnado. Somos todos irmãos, vivendo uma experiência de esposo, de esposa, de filho, de filha, mas eu não sou proprietária de nada e nem propriedade de ninguém. É isso que a gente tem que entender e processar. Para quando a gente voltar e encontrar, ou seja, o Ernesto, ou seja, a Zélia, dentro do nosso lar, que a gente possa dizer, minha irmã, é você que está tomando conta agora da casa, Já fica ligado, olha, pode voltar, você tem certeza? Eu não quero. Ou então, se você não tem estrutura, fica no mundo espiritual e pronto. Vamos lá, mas não é fácil. Vamos ver. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente e, se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos,
devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Então, você entendeu por que ela anulou totalmente a figura de André Luiz dentro do lar? Porque ele percebeu que ela verdadeiramente ama Ernesto. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Está vendo essa obsessão? Precisou de uma reunião mediúnica? Não, papo direto. Ai, tia, então a senhora quer dizer que não tem que ter reunião mediúnica? Tem que ter reunião mediúnica, mas para que você possa entender que o maior auxílio é para quem participa. Nós estamos aprendendo, Papai do Céu permite, com o testemunho dos Espíritos, para cada um de nós, nos mostrando, não tome esse caminho. Reunião mediúnica é um recurso a mais que o papai nos dá para ver se a gente muda o rumo da nossa encarnação. Então, André Luiz conversou com os espíritos. Ele não é um espírito da terceira ordem? Tranquilo. Minhas dificuldades, os espíritos infelizes que se mantinham ali em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Por quê? Porque ele sentiu raiva, ele sentiu ciúmes, entendeu? Sentimentos que definharam ele. Ele não se alimentou na condição de espírito. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me disse assim Tobias: aqui, André, em nosso lar, nem todos necessitam de aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Diz, puxa vida, não vou precisar do ônibus, né, do aeróbus, e não vou precisar aqui de um aparelho de comunicação, eu posso aqui usar a mente. Tá vendo como as dificuldades nos ensinam? Lembrei quando me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que me não desamparasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Quem era? Narcisa. Era a Narcisa que atendia, sorrindo. Oxe, a gente não precisa de WhatsApp. Olha que maravilha. É só pensar, você pensa ali. Pensou? Eis que Narcisa está ali, mãozinha no ombro. Era a Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram, como por encanto. Quem eram essas formas escuras? Esses espíritos obsessivos. Amiguinhos, né? Em seguida, convidou-me com decisão. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação. E ela, notando minha estranheza, acentuou. Ela disse, vamos à natureza. Vamos lá, vamos ver aqui. Não só o homem pode receber fluido e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem.
Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia, silencioso. Todo mundo vamos seguir silencioso para a gente ver o que nós vamos aprender. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém, com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. Quando a gente estuda em O Livro dos Espíritos, e nós vamos aprender na obra de André Luiz, que se fala que em cada quadra existe ali um espírito amigo responsável. E nós temos também espíritos responsáveis em a natureza. Você vê que ela não foi lá metendo a mão, ela pediu, solicitou desses espíritos, que trabalham também. Então, se tem na quadra da nossa casa, em cada quadra, logo também ali nas matas temos espíritos também atuando. A enfermeira então explicou, vamos lá ver quem são. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Trabalhadores espirituais. E, à vista da minha surpresa, ela ainda arrematou. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Isso foi forte, hein? O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Porque esses irmãos, eles não estão servindo a Deus? Sim. Em qualquer lugar teria trabalho para servir a Deus? Sim. Porque, gente, do jeito que tem um trabalho para Aniceto, tem um trabalho para mim, para o Augusto, para a Lígia. A gente não está aqui? Quer aprender, aparece, né? Quer aprender, aparece. Agora ele diz que o único desventurado, ou seja, os únicos infelizes na obra divina é o espírito imprevidente. Porque deixou de fazer, foi imprevidente. Que se condenou às trevas da maldade. Então a maldade não é o trabalho com Deus. E é interessante aqui a busca das folhas, né? E ela vai manipular. E os nossos índios, gente, quem nunca tomou um chazinho disso, um chazinho daquilo, né, Tarcísio? Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira. E, durante toda a noite, aplicamos o remédio ao enfermo. Agora, gente, olha só. Ela pegou a folha, amassou a folha e levou lá para empastar nele. E foi algum recurso que ela retirou dessas folhas. Porque é uma manipulação toda espiritual. Você não vai ver a folhinha andando, amassadinha, ela foi lá e empastou ele. Olha só, o que ele diz aqui? Ó. Como se vê, nada existe de inútil. Ok, Narcisa manipulou. Alguma coisa aconteceu. Em poucos instantes, certa substância com a emanação do eucalipto e da mangueira. Então, algo ela tirou de lá. Senão o povo vai estar ouvindo daqui a pouco. Olha, é o seguinte, eu vi Narcisa fazer o melequê com a folha da mangueira, com a folha do eucalipto, faz um bobomoquê, reza, pede Pai Nosso e joga na pessoa. Não, ela tirou algo, as emanações, porque a gente sabe que tudo que se fala matéria é feito do fluido universal. E nós sabemos que as plantas, elas também têm fluido vital. Então ele diz, Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto. O eucalipto emanava. Poxa, quando a gente entra numa mata, eu adoro plantas, né? Você entra num lugar com plantas, quando você entra num lugar, numa mata, um bosque, a gente adorava caminhar, né, Zé Paulo? Lá no bosque, gente, a gente saía dali energizada. Por quê? Porque lá aquelas plantas emanam.
Então você vai para ali, aquilo é muito agradável, um ambiente agradável. Eu gosto de... Hoje, graças a Deus, nós temos plantas dentro de casa, né? Hoje já se cultua isso, nada mais de plástico, né? Mas as plantas dentro de casa, e a gente está vendo aqui que elas emanam. A impressão que eu tenho quando eu entro em casa, assim, logo ali no pátio, que tem muita planta, eu me sinto abraçada, sabe? Aquele abraço gostoso de acolhimento. E a gente sabe que, olha aqui, elas emanam. Imagina o carinho delas, Conceição chegou. Olha só, gente, do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã, cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. E ele está muito bem inspirado, verdadeiro milagre. Zélia estava radiante, encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia, voltei ao nosso lar, em companhia de Narcisa, e, pela primeira vez, experimentei a capacidade de volitação. Claro, os últimos laços de prisão quebrou. E se tem prisão, se tem corrente pesada, isso não te permite volitar, né? Então, vigorosos laços de inferioridade, né? Porque ele ainda se sentia proprietário da família. De Jesus, aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E a gente vai aprendendo a lição: amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre o filho. Como que você pode amar mais um filho do que a Deus? Como você pode amar mais o marido ou a esposa do que a Deus? Ao mãe e ao pai do que a Deus? Ele é o Criador, ele é o teu Criador. E quem ama, confia. Quem ama, se entrega. Nesse dia, então, voltei ao nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. No momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa, minha impressão de leveza ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade quando é preciso ganhar distância e tempo. Olha aí, esse exemplo de humildade, né? Todo mundo levita? Não. Então, quem levita vai andar de aeróbus para constranger quem ainda não sabe, né? Coisa mais linda. Mas quando for longe assim, a gente... Tá vendo por que eu quero dar o rasante? Na ponte do Rio Negro. Conceição desencarnou. Onde ela tá? Olha, se ela não tiver perturbadinha por aí, ela está dando o rasante dela. Passar um vento, é... Coisa mais linda. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade, de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto. Ele ainda foi e voltou várias vezes. Agora é rapidinho. Não. É. Cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente,
mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Agora, ele foi exatamente no momento que Ernesto estava doente. Essa era a prova do André. O Ernesto ia ter que melhorar? Ia. Porque o Ernesto, se fosse um homem de bem, ele teria morrido. Como ele não é um homem de bem... Tinha 3 amiguinhos. Ele não é um homem de bem, ele precisava se permanecer ainda aqui na Terra. Então, papai iria mandar outro, sem dúvida nenhuma, para fazer essa assistência. Mas ele aproveitou o momento e disse, vai o André, vamos ver se ele vai conseguir quebrar ainda essas correntes pesadas que o ligam à vida terrena. Agora, ele era um espírito vinculado. O Ernesto, a Zélia. Ele percebeu que rolou sentimento ali. Ao fim da semana, chegara ao termo de minha primeira licença no serviço das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítima. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Dizia André a monologar intimamente. Como é grande a providência divina, com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida, com que amor atende a toda a criação. Quanto aprendizado, hein, André? Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias e Salúrtio. E numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi, então, que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou. Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade. Mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Muito bem, André, você era só um pupilo, alguém que estava lá sendo cuidado por... Agora não, você é um cidadão. Por que tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E, considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio a chorar de gratidão e de alegria. Por que essas 200 e tantas pessoas não foram acolher André quando ele passou 24 horas trabalhando nas câmaras? Por que ele foi ser recebido nesse exato momento? Porque o André, ele conseguiu superar a maior batalha, que foi a batalha íntima. A batalha do ciúme, do apego, da posse, da propriedade. E ele conseguiu tirar nota. Fica a dica para todos nós, tá? Como dizem os nossos irmãos católicos, segura na mão de Deus e vai. Foi bom, né, gente? Só nos resta orar. Mais uma obra. Parabéns a você que em casa, de forma disciplinada, pôde acompanhar todas as publicações, todas essas lições.
Fica o nosso agradecimento à nossa irmã Lígia, que foi responsável pela edição dessa obra. Separa carinhosamente as chibatadas da tia, para que possa realmente... Eu acho que ela separa porque a chibatada foi nela, né? E aí ela compartilha, ela disse, eu não vou apanhar sozinha, e vou colocar para o povo apanhar também junto comigo. E aí vem, para que realmente o propósito é para que a lição possa ser fixada em nossa alma. O nosso eterno agradecimento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais que nos inspiram, nos conduzem, nos fortalecem e cuidam tanto da gente, que me emociona. Às vezes eu percebo um cuidado tão grande da espiritualidade, colocando anjos em nossas vidas, que eu digo assim, eu não mereço isso não, eu não mereço isso não. Mas é assim, né? É assim que Jesus nos abraça, é usando os amigos. Um grande abraço da família EOS. E aguardem nosso próximo estudo, Humberto de Campos, Lázaro Redivivo. Acompanhe o nosso próximo estudo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Diz ele, começava a compreender o valor do alimento espiritual. Uma vez voltando à sua antiga residência, ele está se deparando com as emoções, com os sentimentos que em nosso lar não estava. Logo, deixou de se alimentar. O alimento do amor, o alimento do serviço. Uma coisa é você sentir um cansaço físico. A outra coisa é você sentir um cansaço constante. Aquela pessoa que todos os dias diz, estou cansada. E a pessoa vive exaurida, a pessoa vive arrastando sandália, a pessoa vive como se estivesse sugada. O que é isso, gente? É a falta do amor. Porque é o amor que nos alimenta. E não é o amor troca, é aquele fato de amar sem esperar nenhum reconhecimento. Amar as plantas, amar os animais, amar a casa, amar quem está contigo, amar a vida, amar o trabalho. Porque o que acontece? Quando eu trabalho revoltada, chateada, eu dou e nada recebo. Quando eu trabalho com a alegria de servir, isso é amor. Eu dou e logo também me alimento. Então pode até existir um cansaço físico, mas nunca um cansaço moral, um cansaço emocional, um cansaço quase de prostração. Ele poderia se colocar na condição de entender. Lembra da frase de Paulo? Que para viver bem na terra, nós precisamos muito mais de compreensão do que de inteligência. Fica a dica aqui para todos nós, tá? Você não é dono de nada, o seu fofo não é propriedade tua, a fofa não é propriedade tua, somos todos irmãos. Porque se você se aproximar de cada pessoa e só ver o lado ruim, é como se fosse a abelha se aproxima em cada flor e vai ali retirando o mel. Foca a atenção no que cada um tem de melhor. Esse é um exercício, é um trabalho para realmente quando a gente está encarnado. Somos todos irmãos, vivendo uma experiência de esposo, de esposa, de filho, de filha, mas eu não sou proprietária de nada e nem propriedade de ninguém. É isso que a gente tem que entender e processar. Tem que ter reunião mediúnica, mas para que você possa entender que o maior auxílio é para quem participa. Nós estamos aprendendo, Papai do Céu permite, com o testemunho dos Espíritos, para cada um de nós, nos mostrando, não tome esse caminho. Reunião mediúnica é um recurso a mais que o papai nos dá para ver se a gente muda o rumo da nossa encarnação. Nós vamos aprender na obra de André Luiz que se fala que em cada quadra existe ali um espírito amigo responsável. E nós temos também espíritos responsáveis em a natureza. Então, se tem na quadra da nossa casa, em cada quadra,
Logo também ali nas matas temos espíritos também atuando. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Isso foi forte, hein? Porque esses irmãos, eles não estão servindo a Deus? Sim. Em qualquer lugar teria trabalho para servir a Deus? Sim. Né? Quer aprender? Aparece. Os únicos infelizes na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Então a maldade não é o trabalho com Deus. É interessante aqui a busca das folhas, né? E ela vai manipular. E os nossos índios, gente, tudo que se fala matéria é feito do fluido universal. E nós sabemos que as plantas, elas também têm fluido vital. Ele foi exatamente no momento que Ernesto estava doente. Essa era a prova do André. O Ernesto ia ter que melhorar? Ia. Então, papai iria mandar outro, sem dúvida nenhuma, para fazer essa assistência. Mas ele aproveitou o momento e disse, vai o André, vamos ver se ele vai conseguir quebrar ainda essas correntes pesadas que o ligam à vida terrena. Mas é assim, né? É assim que Jesus nos abraça, é usando os amigos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? É com o coração cheio de alegria e emoção que te agradecemos, Jesus, mais esta oportunidade, essa obra que nos ensinou desde o começo a enfrentar as diversidades, a vencer o medo, a dominar nosso pensamento, a nos colocarmos ao dispor dos outros no trabalho. E agora com esse final belíssimo de não nos esquecermos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ajuda-nos a não nos esquecermos, a mantermos o pensamento firme em Ti, nos amigos que estão por perto, encarnados e desencarnados, que nos alimentam. É um amor recíproco que nos alimenta, que nos sustentam e que nos põe para cima, aliviando o cansaço, aliviando a tristeza. E o maior amigo que temos, sabemos que és Tu, Senhor, que ilumina nossos dias e nos traz a paz. Te agradecemos por essa oportunidade e somos imensamente gratos. Que possamos demonstrar essa gratidão agindo no bem, não só em palavras, mas vivendo essa realidade de trabalho e de renúncia. Muito obrigada. E que possamos, desde já, nos prepararmos para entrarmos no nosso lar, podendo volitar. Muito obrigada, Jesus.